Você sabia que o paciente com doença de Parkinson tem mais risco de apresentar osteoporose e osteopenia? Se você quer aprender mais sobre esta relação, assista este vídeo até o final. Eu sou a doutora Mariana Moscovitch, neurologista, especialista em distúrbios do movimento, e vou explicar um pouquinho para vocês por que os pacientes com doença de Parkinson têm mais risco de apresentar osteopenia. Nós sabemos que a osteoporose e a osteopenia, assim como a doença de Parkinson, são umas doenças são doenças crônicas que ocorrem com o decorrer da idade. Então, pacientes mais idosos têm mais chance de vir apresentar essas doenças. Esse estudo aqui, ele mostra que pacientes com a doença de Parkinson têm mais risco de apresentar essas doenças e, por isso, nós médicos temos sempre que estar atento a esse problema. Existem alguns fatores de risco para o paciente vir apresentar mais osteoporose, como, por exemplo, a idade, então pacientes mais idosos, o sexo. A gente sabe que pacientes mulheres, em comparação aos homens, têm mais risco de apresentar esse problema ósseo, principalmente as mulheres que estão na menopausa, tabagistas, pacientes sedentários, pacientes que são muito magrinhos, têm um baixo índice de massa muscular. Pacientes também, como eu falei, que não fazem exercício físico ou também que têm fazem uso de esteroides por muito tempo. Não só os pacientes idosos, como os pacientes mais jovens com Parkinson também podem apresentar esse problema. E os pacientes que têm Parkinson, que principalmente apresentam discinesias ou flutuações motoras, podem ter um risco aumentado de quedas e, consequentemente, de fraturas. Por isso que deve ser tratado adequadamente o paciente com Parkinson e tem que ser investigado de maneira ativa esse problema na mineralização óssea. Nós sabemos que principalmente o paciente com Parkinson tem fraturas na região de quadril ou na região de fêmur, mas também o paciente pode ter uma osteopenia, osteoporose na região de coluna, e nós devemos tratar de uma maneira multidisciplinar. Como seria então o tratamento da osteoporose? Muitas vezes com medicamentos, então deve ser avaliado de uma maneira individualizada, mas também insistindo e promovendo a saúde de uma maneira integral, como reforçando a importância do exercício físico, diminuindo ou parando o uso do tabaco, do tabagismo, não utilizando esteroides e também olhar com muito cuidado a suplementação de vitamina D e realizar exames periódicos para ver o valor sérico da vitamina D, que nós sabemos que é um importante fator para a mineralização óssea. Então, o paciente com Parkinson deve sempre ser tratado de uma maneira integral. Dessa maneira, ele vai ter mais qualidade de vida e independência.